Está sendo bom o nosso acampamento? Nosso encontro de cura, de libertação. O Senhor nos deu esse tema. Vai, a tua fé te curou. Foi a grande direção de Deus para esses dias que começou ontem, que já está na tarde de hoje e que se findará na tarde de amanhã, no dia do Senhor, com a celebração da Santa Missa, que encerra o nosso encontro de oração. O nosso encontro aonde nós estamos debaixo da ação dessa palavra. Uma palavra que nos chama a atenção e que nos motiva a dar passos. Essa palavra que toca no nosso coração e que nos chama a atenção para nós alimentarmos o nosso coração com a fé. Essa palavra que traz a nós a certeza de que Deus quer fazer grandes coisas em nosso favor, e Ele já tem feito, Ele já tem realizado. A igreja de Jesus Cristo, a nossa igreja, ela acredita, ela confirma e ela sela com a própria palavra dela, e aí revelada no catecismo, sobre todo esse mistério e ministério de cura, de libertação, que nós nesse tempo novo, desde o ano de 67, desde o retiro em que alguns jovens nos Estados Unidos, numa universidade chamada em Duquesne, essa universidade, eles se reuniram para fazer uma experiência com o Espírito Santo. Um mover do Espírito já acontecia em lugares diferentes e diversos dentro da Igreja Católica. Se nós formos pegar a história dos santos, nós vamos ver que Deus usou muitos homens, usou muitas mulheres, usou muitas pessoas que entregaram a sua vida a Deus no ministério extraordinário de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, com curas, com milagres, com manifestação de carismas, manifestação do carisma das línguas. Nós temos relatos de pessoas que durante toda a história da igreja, só que aí nós temos que entender exatamente isso. Toda a história da igreja é seguida por esses sinais. Ela é seguida pelos milagres a partir do seu fundador. Quem é o fundador da igreja? Não entendi. Jesus. Ele fundou a igreja. E ele colocou Pedro à frente dessa igreja. E ele diz: sobre esta pedra eu estou edificando a minha igreja. Só que o fundador da nossa igreja, o Senhor Jesus, o nosso amado Deus, no seu ministério, e aí a palavra testifica, traz esse testemunho a nós. O Senhor Jesus, depois do seu batismo, depois que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele começou a realizar sinais, coisas extraordinárias. Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Transformou a água, uma coisa extraordinária. Ele foi num casamento, faltou o vinho, ele mudou a natureza. Presta atenção na força desse Deus. Da água ele fez vinho. Não foi da uva, foi da água. Ele mudou pelo poder extraordinário que estava sobre ele. Depois da experiência que ele fez com o batismo, ele foi levado ao deserto, ele voltou para exercer o ministério dele público, e ele transformou a água em vinho. Diga para a pessoa que está do seu lado: imagina o que ele não pode fazer por você.
Diga para a pessoa que está do outro lado, imagina o que ele não pode fazer por você. As enfermidades são fichinha diante de uma mudança na natureza de algo. Não é verdade? Uma cura física diante desse extraordinário milagre de um Deus que é capaz de mudar a natureza. Ele transforma a água em vinho. E ele caminhou. E aí ele começou a agir, curando fisicamente as pessoas que enfermas se aproximavam dele com fé. Nós vemos o relato da cura da hemorroíça, daquela mulher com fluxo de sangue. Nós vemos o relato da cura dos 10 leprosos. Nós vemos o relato da cura do cego Bartimeu, como o Frei Josué nessa manhã nos levou a experimentar a força dessa palavra. Nós vemos o relato de Jesus que cura pessoas que estavam coxas, que não andavam de nascença, ele cura essas pessoas. Nós vemos Jesus dar vista aos cegos, fazendo os surdos ouvir, os mudos falarem. Nós vemos Jesus mostrar que a gravidade está submissa a ele. Como nós não recordarmos um Jesus que vem caminhando sobre as águas, que desafia as leis da gravidade, para demonstrar que o universo está submisso à autoridade dele. Se eu pular aqui agora eu vou cair, eu não vou andar aqui no ar. Eu não tenho esse poder que ele tinha sobre a gravidade. É um princípio físico. Se eu pegar minha Bíblia e jogá-la para o alto, ela vai cair aqui no chão. Ele andou sobre as águas para mostrar que ele é Senhor da gravidade, ele é Senhor do universo. Cutuca essa pessoa que está do seu lado e diga: imagina o que ele não pode fazer por você. Ele é o Senhor do universo, da gravidade, ele é o Senhor dessa terra. E ele continuou. Estava dormindo lá no barco. Começou uma grande tempestade. Os discípulos que ali, numa crise de fé, mesmo sabendo que Jesus estava no barco. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus está no seu barco, se você está no barco dele. Está no barco de Jesus? Quem aqui é católico? Levanta a mão. A barca que Jesus estava era a barca de Pedro. Quem está na barca de Pedro aqui, diga eu. Se você permanece na barca de Pedro, que é a igreja, ele está no seu barco. Diga para o seu irmão: ele está no seu barco. Mesmo que pareça que ele esteja dormindo. E essa sensação de que Jesus não estava ali no comando de todas as coisas, de que Jesus não estava vendo o que estava acontecendo, de que ele estava dormindo, levou os discípulos a um sentimento dramático. Mas hoje Deus quer falar conosco. Você precisa acreditar que Jesus está com você. Que venha o furacão, ele vai estar com você no olho do furacão. E você vai dançar com ele uma canção nova. Diga isso para o seu irmão: Deus está com você, Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. Diga para a pessoa que está do outro lado: ele está contigo, não tenha medo. Na tempestade ele está contigo. No terremoto ele está contigo. Que imagem bela aquela lá do Haiti. Tudo caiu e a cruz ficou de pé. E aquelas pessoas ali de braços erguidos diante da cruz. Enquanto o Brasil quer tirar a cruz dos lugares públicos, Deus faz a cruz permanecer de pé diante de um terremoto. Deus faz um grande sinal para que todos vejam, entendam e compreendam. E ainda existe gente cega que não consegue entender. E ainda existem políticos no nosso Brasil, partidos políticos cegados, totalmente cegos, encegueirados pelo poder e cegos pelo diabo. Porque quem não aceita a cruz é Satanás. Ele tem medo da cruz. Ele geme diante da cruz. E Jesus naquela tempestade, ele diz:
silêncio, cala-te, para mostrar que Ele é Senhor da natureza. A natureza está submissa a Jesus, a natureza obedece à voz de Jesus. Diante dos discípulos, Ele diz: homens de pouca fé, ainda não compreendestes o mistério de quem está com vocês? Será que nós, meus irmãos, que aqui estamos e que acompanhamos de casa esse acampamento, ainda não compreendemos quem é aquele que caminha conosco? Será que nós ainda não entendemos que é Jesus, e porque Ele está conosco, nós não temos que temer a nada, não temos que temer a ninguém, que nós temos que avançar, que nós temos que acreditar que Ele é Senhor da natureza, que Ele é Senhor do universo, que Ele pode todas as coisas, que Ele é um Deus que faz milagres, que realiza prodígios, que não nos abandona. Eu estou fazendo alguns relatos bíblicos para você entender quem é aquele que está do seu lado, quem é aquele que está no comando da barca de Pedro, que tem sido atacada por ondas que balançam essa barca, que tem sido atacada, essa igreja tem sido atacada por trovões, por escândalos, por pessoas que conspiram contra ela, por mentalidades e modismos que vão, vez ou outra, sacudindo essa barca. Mas nós temos uma certeza: ela não afundará, porque Jesus está nela. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu posso até dizer uma coisa para você, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: nos fins dos tempos muitos apostatarão da fé, deixarão a igreja, mas ela não perecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muitos têm deixado, muitos têm corrido atrás de doutrinas mentirosas, muitos têm deixado a igreja e seu Senhor e ido atrás de um Deus caixa eletrônico que dá dinheiro. Esse não é o meu Deus é o Deus da cruz. O meu Deus não é um Deus caixa eletrônico, não é. Meu Deus me ensinou que se eu quero segui-lo, eu tenho que tomar minha cruz, renunciar a mim mesmo e ir atrás dele. Esse é o Deus da igreja verdadeira. Ele é Senhor da natureza. E aí, muitas outras coisas Ele foi fazendo, expulsando os demônios. Quando os demônios viam Jesus, eles gritavam: o que queres de nós, filho de Deus? Até os demônios reconheciam quem era Jesus. Eles reconhecem, eles estão submissos, eles são inferiores, eles não podem contra Jesus. Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: esse é o Deus que está com você. Esse é o Deus que está do seu lado. Eu preciso dizer para você em casa que está desesperado: é esse Deus que é Senhor da natureza, Senhor do universo, um Deus que pode todas as coisas. Ele é Senhor. E diante dele o inferno se prostra e se cala. Eu queria que você aplaudisse com toda a força esse Deus. Esse é o Deus que caminha com você. E voltando àquilo que eu dizia, muitos homens nesse tempo foram usados a partir dos apóstolos. A pregação apostólica, ela era assistida pelo Espírito Santo e acompanhada por sinais e milagres. E eu não consigo entender quando homens da igreja começam a questionar os milagres de Jesus, sendo que os apóstolos tinham os milagres como um caminho de seguimento da pregação dele. Eu não consigo compreender teólogos que questionam os milagres e que não acreditam, sendo que a base bíblica é essa: pregação seguida de milagres, de curas e de libertações. Não dá para entender. Por quê, meus irmãos? Porque muitos de nós, homens da igreja, muitos de nós
estamos materializando a nossa fé? Estamos, muitas vezes, experimentando uma fé em coisas dessa terra e não nas coisas do alto. E passaram-se os anos, por um grande tempo, se calou, muitos sinais na igreja, mas um papa, antes de ser papa, o nome dele é Angelo Roncalli, o corpo dele não se decompôs, está lá no Vaticano. Todas as vezes que eu vou lá, eu me ajoelho diante do corpo dele, e eu agradeço a Deus pela vida daquele papa, chamado João 23, foi o nome que ele escolheu como papa. Uma figura excêntrica, um bonachão, alegre, contador de piada, de história. Foi núncio apostólico. E ele visitava uma aldeia na Tchecoslováquia. E essa aldeia era uma aldeia carismática. Era uma aldeia onde o poder desse Deus, que nós estamos agora falando nele, desse Jesus, se manifestava extraordinariamente. Para você entender, não tinha hospital nessa aldeia, porque o poder de Deus era tão grande. Quando as pessoas estavam enfermas, eles oravam, as pessoas eram curadas. Não tinha cadeia nessa empresa, nessa aldeia, porque não tinha violência, porque as pessoas eram batizadas no Espírito Santo e experimentavam um Jesus vivo que conduzia a vida delas. Essa aldeia vivia uma intensa alegria de fé. E quantas vezes Angelo Roncalli foi celebrar a Eucaristia nessa aldeia e contemplava com os próprios olhos os milagres, as coisas extraordinárias, a fé carismática que aquele povo tinha, a vida que eles colocavam naquilo que eles viviam. Mas aí o safado, do encardido, do diabo, na ofensiva nazista, os nazistas entraram nessa aldeia e mataram todos os que lá moravam. Muitos morreram nos campos de concentração, mas não negaram a fé, não negaram Jesus Cristo, deram a vida. E nós estamos chegando num tempo onde nós vamos precisar ser como esse povo dessas aldeias, dessa aldeia da Tchecoslováquia. Nós não vamos negar a nossa fé diante de governos, diante do inimigo e diante de nenhum impostor que venha nessa terra. Nós vamos ficar fiéis. Nós vamos permanecer fiéis. Eles permaneceram fiéis. Somente uma mulher sobreviveu ao campo nazista. E é ela que testemunha. E é ela que conta a história do que eles viveram, do poder de Deus que se manifestou naquela aldeia, do poder de Deus que acompanhava a pregação, a experiência de fé de um povo que experimentava um avivamento maduro, como o Frei Josué hoje disse para a gente na pregação da manhã. Um povo que experimentou um avivamento maduro, edificado na fé da igreja, comprometido, não aéreo, nem extravagante, mas dentro da fé da igreja, a barca de Pedro. E esse Papa foi eleito, esse bispo, Angelo Roncalli, foi eleito Papa, e todos pensavam que ele seria um Papa de transição. Todos pensavam que ele tinha sido colocado à frente da igreja, porque precisava de um tempo para se preparar um outro Papa. E o que esse Papa fez? Chegou a hora de nós abrirmos as janelas e as portas da igreja. Vamos fazer um concílio, o Concílio Vaticano II. Vamos pedir que no nosso tempo se renovem os sinais e os milagres que aconteceram no tempo dos apóstolos. E a partir daquela oração que nós rezamos
na missa do Pentecostes, todos os anos, é a oração que João 23 abriu o Concílio Vaticano II. E a partir dessa experiência do concílio, dessa renovação espiritual dentro da igreja, esses jovens se sentiram chamados e perceberam uma abertura eclesial. E aí é importante nós caminharmos com a igreja, e aí é importante a nossa obediência à Santa Mãe Igreja. Eles obedientes à igreja e convocados pelo concílio, eles quiseram experimentar um novo Pentecostes. E eles experimentaram lá essa graça. Deus agiu, Deus fez sinais. Eles perceberam aquilo que Marcos no capítulo 16, quando ele testemunha o envio missionário que Jesus fez aos apóstolos e a nós: ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Quem não crer e não for batizado será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem: falarão novas línguas, pegarão em serpentes e não serão atingidos, beberão veneno mortal, e esse veneno não fará mal. E aqueles que estiverem enfermos e eles impuserem as mãos, eles serão curados. Eles experimentaram lá em Duquesne, e de Duquesne aí Deus é muito sábio. Existiam padres que estudavam na faculdade do Vaticano, na Gregoriana, a faculdade do Papa, que estavam ali naquele movimento e foram batizados com o Espírito Santo, e levaram a experiência carismática para a Universidade Gregoriana em Roma. E ali eles começaram grupos de oração, e aqueles seminaristas, padres que estudavam na Gregoriana, na Universidade do Papa, começaram a ser batizados no Espírito Santo, e a levar para o mundo todo a experiência carismática. E daí brota no coração da igreja a renovação carismática católica. Aplauda esse movimento que Deus suscitou na igreja e que tem feito tantos santos. Quantos padres, quantos religiosos, quantas religiosas, quantas comunidades, quantos frutos. E aí nós temos que entender o que Jesus diz: é pelos frutos que nós vemos se a árvore é boa. Dá uma olhadinha aí, olha aí quem está do seu lado. É fruto desse movimento. Nós somos frutos. A nossa vida espiritual, se a Canção Nova existe, é porque um dia essa renovação espiritual aconteceu. Aplauda o fruto que está aí do seu lado. Olha que árvore boa. E aqui é o mínimo dos frutos. Gente, e a partir daí nós começamos a contemplar de uma forma mais alargada. Como eu disse, nunca deixaram de acontecer os milagres, os sinais, as manifestações dos carismas na igreja. Mas quando Deus abriu essa porta, e aí o Apocalipse diz, eu queria dizer para aqueles que pensam que a renovação carismática católica está falida e vai acabar. Apocalipse, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 7 vai dizer: quando Deus abre portas, ninguém pode fechar. Nós, homens, podemos até querer destruir, bloquear a ação do Espírito, mas foi Deus que abriu a porta carismática na Igreja Católica Apostólica Romana, e nós somos frutos dela. O diabo e nem ninguém vai fechar essa porta, porque quem abriu foi o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. E aí começaram a acontecer os encontros de cura, de libertação, aprofundamento de oração, experiência no Espírito Santo, seminário de vida no Espírito. Quantos aqui já fizeram essas experiências? Levanta a mão. Olha só, fruto, Frei. Fruto que eu estou dizendo. Nós somos frutos dessa experiência. Meu Deus, hoje eu sou padre, prego aqui diante de vocês, mas um dia eu fui um drogado jogado ali na sarjeta. Olha o que esse movimento espiritual fez na minha vida. Hoje eu sou padre para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Olha o que Deus não pode fazer na sua vida se você abrir o coração. Deus me arrancou das drogas, da prostituição.
de uma vida enganosa, mentirosa, vazia, sem sentido. E hoje eu sou um dos homens mais felizes da face da terra. Eu não sou o mais feliz, que eu tenho que testemunhar com outros essa graça. Aí, mulheres e homens felizes. Você sabe que eu sou feliz, né? Você sabe que eu sou feliz. Eu sou fruto disso. Nós somos frutos dessa graça. E precisamos abrir o nosso coração para essa experiência de Deus, da presença de Deus, da ação poderosa de Deus. Nós precisamos acreditar nesse Deus que é Senhor do tempo, é Senhor do universo, um Deus que age na natureza, que muda até mesmo a natureza, que não tem gravidade para Ele, um Deus que cura, que faz milagres. Abra o seu coração. Deixa Deus fazer na sua vida. Deixa Deus operar. Deixa Deus realizar. Deixa Deus curar. Deus está curando pessoas enquanto eu estou falando. Deus está operando agora enquanto eu estou falando. Está fazendo milagres. Mas é preciso estar com o coração aberto. Eu me lembro um dia que eu fui pregar em Curitiba, já contei aqui. Hoje eu estou lançando o meu primeiro livro, Clamando por Milagres, aqui, ó. E está aqui nesse livro. Não é um livro de testemunhos, não. Mas ele tem testemunhos, ele tem conteúdo, e o testemunho é a prova de que Deus continua fazendo após a pregação. E eu fui pregar lá na nossa casa em Curitiba, anunciei, fizemos daquilo que Deus nos inspirou nesse acampamento, né, Frei? Trabalhei a fé durante todo o dia, na primeira missa, na sexta, no sábado, o dia inteiro, e celebrei a Eucaristia no final da tarde do sábado. E desci, o povo veio tirar foto, abraçar, beijar, entregar pedido de oração, como todo lugar se faz. E nisso uma pessoa me puxou por trás, e eu me virei. Quando eu me virei, eu dei um tapa no ouvido dessa mulher. Ela, ai padre. Falei, santa, desculpa. Ela falou, o senhor bateu no meu ouvido surdo. Falei, glória a Deus. Coloquei a mão no ouvido dela e falei assim, o tapa do padre é para que você seja curado em nome de Jesus. Fui embora para casa. Na missa de encerramento do encontro, essa mulher vem gritando, desesperada. Padre, eu só fui perceber quando eu cheguei em casa. Eu estou totalmente curado da surdez. Foi o tapa do padre? Se fosse o tapa, eu ia colocar todo mundo que está doente aqui e ia descer o... Mas não foi o tapa do padre, foi a fé. A fé num Deus que é capaz de fazer. Num Deus que faz no dia de hoje, agora, e está fazendo na sua vida. Na sua vida de você que está em casa. Ela deve ter achado, esse padre é louco, né? Me deu um tapa e me curou. Não, mas eu falei, em nome de Jesus, minha irmã, esse tapa foi para você ser curada, porque foi Jesus que te curou. Esse é o Deus que nós servimos. Me veio agora uma outra, essa também está no livro. Eu fui em Cuiabá, no Mato Grosso, quente. Preguei um encontro. E Deus tinha me dado uma palavra de ciência que eu fiquei. Falei, meu Deus do céu. Eu falo ou não falo? É um negócio muito sério. E Deus dizia para mim que estava curando uma pessoa com AIDS. E que já estava a AIDS manifestada e já estava em fase terminal. E eu proclamei. Eu creio. Fui para Cuiabá, tranquilo. Ninguém mandou testemunho para mim. E falei, eu proclamei, eu acredito que Deus fez. Mas ninguém tinha mandado testemunho. Quando eu cheguei em Cuiabá, preguei naquele sábado, fui descansar um pouquinho, porque a pregação já nos desgasta muito. O calor então que estava, o calor natural, o calor dessas luzes, aqui. Eu estava desgastado. Tem uma salinha lá, fui lá, tomei um pouquinho de água, tomei água de coco, suco, tudo que hidrata. E nisso me falaram, tem uma mulher aí fora querendo falar com o senhor. Eu falei, tá bom, na hora que eu for pregar, eu saio. Nisso, quando eu saí, a mulher se jogou aos meus pés. Eu falei, pelo amor de Deus.
Só diante de Jesus a gente dobra o joelho. E ela chorando, eu falei, levanta. Levantei ela. Aí ela falou, padre, eu estou aqui com os exames. Há 13 anos eu estava com o vírus HIV. E agora, nos últimos anos, ele se manifestou e eu estava em estado terminal. E eu estava assistindo a missa do Clube da Evangelização pela televisão. O Senhor proclamou, e eu tomei posse. E eu estou aqui com a prova, eu não tenho mais AIDS. Para a honra e glória do nome de Jesus. Eu me dobrei diante do Senhor. Falei, é o Senhor mesmo que faz. É o Senhor mesmo que realiza. E aí a igreja, refletindo no novo catecismo, a igreja diz o seguinte: o Espírito Santo dá a algumas pessoas um carisma especial de cura, para manifestar, isso é a igreja que está dizendo, para manifestar a força da graça do ressuscitado. Todavia, olha só o que a igreja coloca, olha que sabedoria, mesmo as orações mais intensas, mais poderosas, mais ungidas, não conseguem obter a cura de todas as doenças. Por isso São Paulo deve aprender do Senhor que basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a minha força se manifesta. Todo o poder dessa força. E que os sofrimentos que temos de suportar podem ter como sentido completar na minha carne o que falta às tribulações de Cristo por seu corpo, que é a igreja. A igreja reconhece esse ministério que hoje nós aqui estamos trabalhando o dia inteiro, um ministério da cura, da libertação. E aí, o próprio Cristo, Ele vai nos ensinar. Abra aí a sua Bíblia, Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 10. Lucas, capítulo 11, versículos de 9 a 10. Amém? Ou misericórdia? Amém. Lucas 11, de 9 a 10. Portanto, eu vos digo: pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será. Libera essa palavra sobre a vida do seu irmão agora. Repete comigo. Eu vos digo, meu irmão, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Diga para o seu irmão, eu tenho essa boa notícia para você nessa tarde. Quem pede, recebe. Diga para ele, quem pede, recebe. Quem procura, encontra. E quem bate, a porta é aberta. Diga para ele, a porta é aberta. E olha, o próprio Senhor, diga para ele, o próprio Senhor diz que quando uma porta é aberta por Ele, ninguém mais pode fechar. Ele está abrindo as portas na sua vida, nesse acampamento de cura, de libertação. É promessa, e o nosso Deus não é mentiroso. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu sofrimento, eu não sei qual é a sua angústia. Hoje nós temos doenças que vêm passando de geração para geração, que nós temos conhecimento. Temos doenças novas que surgem por aí e doenças mais novas ainda. Eu não sei qual é a situação que você vive, mas Jesus está dizendo para mim e para você nessa tarde: pede. Você tem direito de pedir. Eu tenho direito de pedir. E Ele diz a nós nessa tarde: procura. Nós temos direito de procurar. É Ele que está dizendo. E Ele está falando a nós: bata, insista, não desista. E é isso que eu tento trabalhar nesse livro, nesse capítulo, clamando por milagres, no capítulo da fé. Quando eu trabalho ali no livro, exatamente essa motivação, de que nós não desistamos, de que nós tenhamos
a força, a capacidade, a disposição de continuar insistindo, de continuar batendo, de continuar pedindo, de continuar procurando, porque Deus promete que quem pede recebe, quem bate a porta é aberta e quem procura encontra. Mas no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus. Não desanima, meu irmão. Não desista, minha irmã. Continua batendo. Continua pedindo. Continua insistindo. Essa é a fé da igreja. A igreja está dizendo que o próprio Senhor da igreja, Jesus, Ele dá esse dom da cura. Ele dá esse poder milagroso. Ele age dessa maneira em nós. Ele age. Mas nós precisamos continuar insistindo, nós precisamos continuar batendo, nós precisamos continuar procurando, nós não podemos desistir pelo caminho. Eu e você não podemos. Nós não temos o direito de frustrar esse sonho que Deus tem, de nos levar a essa experiência, de nos levar a essa experiência de cura, de milagre, de salvação, de restauração, de libertação, de levar a nossa família a essa experiência, de resgatar os nossos. Existem doenças modernas hoje, como é a adicção da droga, é uma doença, é uma enfermidade, e nós não podemos desistir. Tem uns jovens aqui que eu acompanho lá em Lorena, que estão na luta, ó, levanta a mão aí, ó. Estão aqui hoje, ó, na frente aqui, recebendo a palavra, estão lutando, não desistiram, estão batendo, não estão? Estão procurando, não estão? Estão pedindo. Deus vai fazendo, Deus vai trabalhando. Você que está em depressão, não se entregue, não desista da vida. Continua batendo, continua pedindo, continua procurando a Deus, e você vai ver o que Ele é capaz de fazer na sua vida. Ele tem a graça disponibilizada a nós, mas o que o nosso inimigo quer fazer conosco? Ele quer que nós desistamos e deixemos de insistir, porque Ele sabe que quando nós perseveramos na fé, quando nós buscamos o Senhor, quando nós o procuramos, quando nós insistimos, batemos, o Senhor ouve, Ele escuta, Ele faz, mas Ele quer nos fazer desistir antes de Deus fazer no tempo dEle. Não ceda à tentação, não desista, porque Deus não desistiu de você. Deus não vai desistir de você. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: Deus não vai desistir de você. Diga para a pessoa que está do outro lado: Deus não vai desistir de você. Diga para a pessoa que está atrás: Deus não vai desistir de você. Diga agora para quem está em casa, aponta aí para as câmeras: Deus não vai desistir de você. Não desista daquilo que você está buscando, daquilo que você está procurando, batendo, clamando. Diga mais uma vez: Deus não vai desistir de você. E se você acredita que Deus não desiste de você, aplauda o Deus que não desistiu de você, que não esqueceu de você, que mesmo que você caia, que mesmo que você seja tentado a desistir, Ele não vai desistir. Ele vai continuar acreditando, mas Ele quer que você também acredite. Diga comigo: Senhor, eu vou acreditar. Senhor, eu vou te buscar. Senhor, eu vou clamar pelos milagres. Senhor, eu não vou abandonar a minha fé. Eu vou permanecer contigo, pedindo. Eu vou permanecer contigo, batendo. Eu vou permanecer contigo, buscando. E eu tenho a certeza, Senhor, o Senhor fará na minha vida a sua vontade acontecer. O Senhor fará na minha casa a sua vontade acontecer. O Senhor fará na minha saúde a sua vontade acontecer.
Eu não vou desistir de clamar. Eu não vou desistir de te buscar. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e que você anotasse essa palavra no seu guarda-roupa, no espelho do seu banheiro. Às vezes quando eu vou visitar uma das casas da comunidade, quando eu vou embora, eu escrevo com sabonete lá. Queridos irmãos, foi muito bom estar com vocês. Eu continuo aqui com o coração e na oração. Deus abençoe. Anota lá no espelho, faz uma arte, igual criança que faz arte, né, que estude, para você ver Jeremias 33, versículo 3. Jeremias 33, versículo 3. Amém? Misericórdia. Jeremias 33, 3. Quando Jeremias recebe de Deus essa instrução, Deus instrui Jeremias, ele está preso no pátio, humilhado. A cidade está praticamente destruída, o povo oprimido, escravizado. E olha o que Deus dá como direção para o profeta. É uma palavra de direção para a minha vida e para a sua, nesse dia em que nós queremos insistir e clamar pelos milagres do Senhor. Olha o que Jesus, ou melhor, olha o que Deus fala ao coração do profeta. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Diga o seu nome, Padre Roger Luiz. Clama por mim, que eu te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. Proclama mais uma vez para o seu coração essa palavra. Leia em voz alta como está aí na sua Bíblia, na tradução da Bíblia que você está. Eu vou ler aqui na minha, na Bíblia da CNBB. Clama por mim, que eu te ouvirei e te mostrarei coisas grandiosas e sublimes que tu não conheces. E aí, continua assim: a respeito das casas dessa cidade e dos palácios dos reis de Judá, demolidos em função das trincheiras e das armas que vêm combater os caldeus e encherem o lugar com os cadáveres dos que eu atinjo na minha ira e indignação, já me desviei o rosto dessa cidade por causa de sua maldade. Assim diz o Senhor de Israel: eu lhes trago melhora e cura, vou curá-los e vou mostrar-lhes plenitude durável, bem-estar. Olha só, Deus revela essa palavra e instrui o profeta Jeremias num momento de caos. Eu não sei se você que está aqui, ou você que me ouve pela Rede Canção Nova de rádio, me assiste pela internet, pela TV, no Brasil, fora do Brasil, eu não sei se hoje você está em estado de caos, se a sua saúde está em estado de caos, se a sua família está no caos, se a sua fé está um puro caos. Era assim que estava o profeta, amarrado, humilhado, preso, quando Deus dirige a ele essa palavra, e a cidade estava destruída, com cheiro de morte, com cheiro de escravidão. E Deus diz: eu lhes trago melhor e cura, eu vou curá-los e vou mostrar-lhe plenitude de durável bem-estar. É uma palavra profética para a sua vida nessa tarde, meu irmão. É uma palavra profética para você que vai assistir essa pregação, vai ouvir essa pregação talvez anos depois que ela foi feita. Deus está dizendo a nós que diante do caos que nós estejamos vivendo, que se nós clamarmos por Ele, Ele vai nos mostrar coisas grandiosas e sublimes que nós ainda não conseguimos contemplar e tocar. E Ele continua a promessa: eu lhes trago melhora e cura, vou curá-los e mostrar-lhes plenitude de durável bem-estar. Mudarei a sorte de Israel e de Judá, vou reconstruí-los como antigamente. O seu casamento está destruído, o Senhor está dizendo a você nessa tarde de sábado, dia 6 de março do ano de 2010,
ano do Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo que se o seu casamento está destruído, Ele vai mudar a sua sorte e vai reconstruir e devolver a você aquilo que era antigamente, mas é preciso você permanecer fiel ao Senhor que faz milagres. Você crê? Nossa, eu acho que não. Eu gastei 50% agora da minha voz colocando ênfase no que eu estou falando. Mas eu creio. Eu creio, Padre. Tá parecendo aquele bichinho lá que tinha da televisão, né? Eu não sei. Eu tava com a casinha na cabeça. Você crê? Agora sim. Eu fui impactado pela sua palavra. E agora eu estou acreditando que você crê. O segredo é clamar, o segredo é não desistir, o segredo é entender que Deus caminha conosco, e se nós o buscamos, Ele é capaz de reconstruir, Ele é capaz de fazer milagres, Ele é capaz de libertar, Ele é capaz de restituir a você tudo aquilo que você perdeu, a sua saúde, a sua família, o seu filho, mas você precisa permanecer fiel ao Senhor, do ladinho dEle, coladinho com Deus. Você vai ver o milagre acontecer, você vai ver, mas é preciso clamar, é preciso buscar e acolher a promessa do Senhor. Olha, ele continua: eu vou purificá-los dos pecados que cometeram contra mim. E ele diz: perdoar as perversidades que contra mim praticaram, e o fato de me terem desprezado, serão para mim motivo de fama e de alegria. Será que até o dia de hoje você foi motivo de vergonha para Deus? Deus está dizendo: se nós clamarmos por Ele, se nós o buscarmos, nós seremos motivo de fama e de alegria para Deus. Mas é necessário entregar a nossa vida a Ele. É necessário que nós consagremos a nossa vida a Deus e nos comprometamos com Ele. Você será para mim motivo de louvor e festa por entre todas as nações da terra que ouvirem falar de tudo de bom que eu lhes faço. Olha a importância do testemunho, de aumentar e elevar a fama de Deus com a nossa vida, com aquilo que Deus faz em nós. Nós temos medo de dizer que nós servimos a Deus, que nós somos católicos. Nós temos vergonha, e Deus quer ser honrado através da nossa vida. Deus quer ser honrado através do nosso testemunho. Deus espera que nós o honremos e que nós despertemos no coração das pessoas que nós convivemos o louvor, a adoração, o reconhecimento a Ele. E o profeta continua para nós terminarmos. Elas hão de estremecer e comover-se diante de todo o bem e felicidade que darei a Israel e a Judá. Todo o bem e felicidade que o Senhor dará a você, se você continuar buscando o Senhor, se você continuar batendo, se você continuar procurando, se você continuar pedindo, se você se levantar num grande clamor a Ele. Acredita na palavra do Senhor. Essa palavra se realizou anos depois na vida do povo de Israel. Não realizou-se naquela hora, mas Deus cumpriu a promessa, e Deus quer cumprir a promessa dele na sua vida. Você quer? Quantos aqui querem? Ergue a mão e diga: eu, Padre. Fica de pé então, na presença do Senhor. Eleve os seus braços lá no alto. O que eu fiz nesse livro que nós estamos lançando hoje aqui pela editora da Canção Nova, pelo Davi, foi exatamente essa motivação. Ergue bem alto os seus braços e comece a clamar agora a Deus. Comece a pedir que Ele haja na sua vida nessa hora. Feche os seus olhos, ajuda a rezar, viu? Não fica preocupado se os câmeras estão te filmando, se tem alguém te olhando. Não olha para o Padre, não, olha para Deus agora. Feche os seus olhos, vai te ajudar a olhar para Deus. Eleva bem alto os seus braços e começa a clamar aos céus agora.
Começa a pedir, começa a bater, começa a buscar a Deus nessa hora. Eu não sei qual é o milagre, mas nessa tarde eu estou clamando por milagres com você. Eu estou pedindo ao Deus de milagres que Ele opere nessa tarde na sua vida. Eu estou me colocando como ponte, porque eu acredito, pelos sinais que eu tenho visto, que essa palavra que a igreja mesmo declarou que há alguns, o Senhor, pelo seu Espírito, dá o dom da cura e do milagre. Eu acredito, Senhor, porque não tem como eu dizer o contrário, que o Senhor me deu esses dons. E eu estou agora querendo transbordar para essa igreja que está aqui reunida e para esses milhares de irmãos que estão experimentando a graça em casa pelo sistema Canção Nova de comunicação. Eu quero pedir que nessa tarde o Senhor faça milagres aqui no nosso meio, que o Senhor possa curar todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa devolver a saúde àqueles que estão doentes, aqueles que vieram aqui buscando a cura, buscando o milagre, buscando a libertação, que o Senhor possa arrancar das trevas aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão, Senhor Deus, acorrentados pelo teu inimigo, que o Senhor mesmo arranque das trevas, e o Senhor que é a luz, que o Senhor possa iluminar a vida deles. Vá pedindo, meu irmão, enquanto o Padre ora. O Padre está orando por você enquanto você está orando. Eu estou pedindo, Senhor, eu não peço para mim, eu não quero nada para mim, eu quero que esse povo que saiu da sua casa, nesse fim de semana, deixou a casa, se deslocou para estar aqui, experimente o milagre, experimente a cura, experimente a sua bênção, experimente a libertação. Eu estou pedindo que nessa tarde o Senhor possa curar aqueles que trazem, Senhor, qualquer tipo de câncer no seu corpo, qualquer tipo de célula maligna no seu corpo. Eu estou pedindo, Jesus, eu estou clamando pelo milagre nessa hora. Eu estou pedindo, se existem pessoas que trazem o vírus do HIV no seu organismo, já manifestada a AIDS, eu estou pedindo nessa hora que, como aquela irmã foi curada, que essas pessoas sejam curadas. Eu estou pedindo o milagre das curas das doenças degenerativas nessa hora. Vá orando, querido, vá clamando pelo seu milagre, vá clamando pela presença de Deus, vá clamando pela ação do Espírito Santo nessa hora, vá suplicando que Deus te toque. Você veio aqui para ouvir a palavra, você veio aqui para orar, você veio aqui para se encontrar com Deus. Peça, clame agora: Senhor Deus, faz na minha vida. Olha para mim, Senhor, olha para a minha situação, olha para a minha necessidade, olha para o meu físico, Senhor. Todos os problemas no sangue, nos ossos, todos os problemas no coração, eu estou pedindo agora. Tu és poderoso, Tu és Senhor do tempo, da natureza, da gravidade. Senhor Deus, opera na vida das crianças doentes que estão aqui nesse acampamento, opera na vida dos anciãos, opera nessa hora, começa a acontecer na vida deles, Senhor. Começa a agir, trabalha na vida da sua igreja nessa hora. Ora, meu irmão, ergue bem alto os seus braços, não abaixe os seus braços. Problemas na articulação, problemas na visão, na audição, no cérebro, problemas psicológicos, emocionais. O Senhor é poderoso, o Senhor é o médico dos médicos. Nós clamamos por milagres nessa hora. Nós clamamos pelos milagres nessa hora, Senhor. Eu peço o milagre da libertação das drogas. Eu peço o milagre da libertação do álcool, do vício da internet, da prostituição, do adultério, das doenças espirituais, das opressões diabólicas. Ergue os seus braços, e se te faltam as palavras para o clamor, deixa o Espírito Santo orar em você agora. E agora a graça de Deus é liberada sobre o seu físico. A graça de Deus agora alcança a cura que você necessita. A graça de Deus agora te atinge. Receba o seu milagre nessa hora. Senhor, derrama milagres aqui nessa hora. Derrama o seu poder aqui nessa hora, na vida daqueles que acompanham em casa, Senhor Deus. Ore, ore com força. Seja violento na oração, porque o céu é daqueles que arrebatam o céu
coração em clamor. Eu quero ouvir o seu clamor. Nós clamamos por milagres nessa hora, Jesus. Nós clamamos por unção. Nós cremos que o Senhor pode fazer o paralítico andar. Nós cremos, Senhor Deus, que aqueles que estão desenganados pelos médicos são curados nessa hora. Ora! Vá orando no Espírito, não se canse. Senhor, trabalhe aqui da maneira que quiseres nessa hora. Realiza libertações nesse lugar, que aqueles que vieram oprimidos saiam daqui livres. Continua. O Senhor está visitando um médico. Você é portador do vírus HIV, da AIDS. Você não estava acreditando, mas a glória de Deus recai sobre você agora e o milagre acontece. Continua clamando, meu irmão. Agora clama em voz média. Clama em voz média, porque o Senhor vai revelar a nós os milagres. O Senhor me disse que está curando uma pessoa com câncer no seu estômago. Continua orando. Continua agora orando. O Senhor está curando esse câncer no seu estômago. Uma pessoa que estava cega da vista direita está sendo visitada agora por uma força de milagres, e você vai voltar a enxergar para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor também cura muitas mulheres com câncer de mama. O Senhor está curando você. Você sente esse calor nessa região doente. Pode ir ao seu médico, faça todos os exames. Não haverá mais câncer aí, em nome de Jesus. O Senhor está visitando uma criança que nasceu com uma doença degenerativa, e essa doença tem se manifestado e tem ficado complicado. Jesus está me dizendo que Ele vai fazer essa enfermidade retroceder, e a sua filha vai passar a ter uma vida normal. Continua orando. Senhor, se o Senhor quiser agir pelo poder do repouso no Espírito, age na vida daqueles que precisam. Age da maneira que o Senhor achar melhor. Tu és Deus. Que recaia sobre esta assembleia o seu Espírito curador. O Senhor está visitando uma pessoa com uma dor muito intensa na sua cabeça, e essa dor já tem semanas e não passa, mas a mão do Senhor agora está sobre a cabeça dessa pessoa. Senhor, trabalha no nosso meio. Nós estamos te pedindo, Senhor, trabalha na vida daqueles que estão em casa. Move-te aqui nesse lugar. Move o seu poder com sinais, com prodígios, com milagres, Senhor. Muitas pessoas que sentem a cura tão fortemente que você sente um fogo ou um grande frio, uma sensação térmica muito singular. São curas extraordinárias, cura de sangue. Jesus cura pessoas com anemias profundas, já à beira de uma leucemia. O Senhor também está curando, devolvendo a vida de uma criança que a mãe já tinha procurado de tudo mesmo, ido em muitas religiões. Alguém inclusive tinha dito: se você deixasse aquela casa espiritual, você iria perder o seu filho. E você já estava desesperado. Você até que já tinha começado a juntar dinheiro para
para o funeral do seu filho. Em nome de Jesus. Jesus ressuscita agora o seu filho e te devolve são e salvo. E ele será um servo de Deus. Ele será um homem de Deus. Em nome de Jesus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!